Olá, boa noite. Está no ar o programa Radar Económico, referente a 15 de agosto de 2018. Agora num formato diferente. Quinzenalmente, às quartas-feiras, vamos marcar presença aqui, a partir das 21 horas. Vamos aos destaques de hoje. Como é habitual, abrimos com o flash informativo que lhe vai passar a atualidade económica do nosso país. Na rubrica sobre mercados financeiros, vamos olhar para o comportamento semanal de algumas bolsas da América, Europa e Ásia. Na edição de hoje, vamos também conhecer uma empresa angolana que nos últimos 6 anos vem impulsionando a transformação digital em África. O nosso radar detectou igualmente o mercado segurador e fundo de pensões como sendo transversais à vida em sociedade. Logo, pensamos ser importante entender um pouco mais sobre o funcionamento deste setor. Vamos ao flash informativo. Os camponeses do município de Golungo Alto, organizados em associações e cooperativas agrícolas, alegam haver dificuldades em escoar a produção local devido à falta de transportes e o mau estado das estradas. Para o presidente da AIA, José Severino, o executivo deve olhar com maior atenção para a aplicação da taxa aduaneira e imposto de consumo sobre a importação de caminhões nos moldes atuais, uma vez que poderá afetar o transporte e distribuição de produtos nacionais. Demos alvíceras, batemos palmas, saltamos de contentes quando o governo disse que a partir de agora a importação de caminhões pode passar dos 5 para os 10 anos. Mas depois ficamos muito tristes, até com sentimento que custa expressar, insatisfeitos, se assim posso dizer, quando a gente vem dizer que vai aplicar a taxa de maneira imposto de consumo sobre essa importação. Há aqui qualquer coisa que não joga bem. O governo está a embaratecer, a AGT está a dizer que vai encarecer. Encarecendo, não temos caminhões para ir buscar os produtos ao campo. Não temos os pequenos caminhões para as nossas obras. Não temos os nossos caminhões para ir buscar os inertes. E a Administração-Geral Tributária esclarece que há uma situação que tem de ser esclarecida relativamente às viaturas usadas. Foi publicada recentemente uma lei, um decreto presidencial, que alarga o período de importação de viaturas usadas ligeiras de 3 a 6 anos e pesadas de 8 para 10 anos. Este decreto não agrava nem desagrava as taxas aduaneiras. Relativamente às viaturas, este decreto prevê taxas para viaturas novas e para viaturas usadas. As viaturas, já que estamos a falar de caminhões, ou tecnicamente, como nós chamamos na pauta aduaneira, veículos automóveis para o transporte de mercadoria, todos os veículos automóveis para o transporte de mercadoria novos são de direitos de importação 0%, imposto de consumo 0%. As mesmas viaturas, se forem usadas dentro daquele prazo que me referi atrás, de 10 anos de uso, aí de direitos aduaneiros tem 12% no total. Ou seja, direitos aduaneiros 2%, imposto de consumo 10%. Dá um total de 12%. A 10ª Cimeira dos BRICS, bloco que integra o Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, reuniu as 5 economias emergentes mais relevantes a nível do mundo recentemente na África do Sul. O Presidente da República, João Lourenço, presente na Cimeira, na qualidade de chefe de Estado e Presidente em exercício do órgão de cooperação política, defesa e segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, durante a sua intervenção referiu ser importante alavancar a estratégia para a parceria económica de África com os BRICS na perspectiva do crescimento inclusivo e da prosperidade compartilhada com o avanço da 4ª Revolução Industrial. Prometeu ainda tudo fazer para que no futuro a Angola possa fazer parte dos BRICS, o bloco de países emergentes que junta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
podendo esta parceria estratégica conjunta alavancar a reconstrução do país e potenciar o desenvolvimento industrial inclusivo e equilibrado da região. Para o economista e professor Carlos Lousada de Carvalho, atingir a meta de integração nos blocos de países emergentes depende muito das políticas económicas que forem sendo adotadas. Quer dizer, nós temos, obviamente, a China conseguiu em relativamente pouco tempo, a China há não sei quantos anos que cresce a 6% a 7%, nós não estamos a conseguir fazer isso. Crescemos depois de 2002, porque o nosso ponto de partida era muito baixo e não conseguimos, e temos outros exemplos, o Ruanda, etc., que estão a crescer, isso depende das políticas económicas que forem adotadas. Aparentemente há uma vontade de se alterar essas políticas e de se alterar o modelo de desenvolvimento e nós dependemos de nós próprios. Se nós alterarmos o modelo de desenvolvimento, mas repito, eu não sei se fazer parte dos BRICS deve ser algum objetivo nosso, se deve ser, porque os BRICS são um conjunto de países que se juntaram verdadeiramente, não tem, quer dizer, não há ali uma solidez, aparentemente um objetivo comum. Uma das coisas que está aqui em equação é a questão do financiamento, não é? E que os BRICS terão um banco que tem 50 mil milhões de dólares de capital e tem mais uma reserva de 100 mil milhões e que pode alterar o panorama financeiro internacional. O plano de desenvolvimento nacional é uma taxa de crescimento de 3%. Nós temos que crescer mais. A China cresce há não sei quanto tempo. Dos BRICS, por exemplo, temos a China e a Índia que estão relativamente bem, com taxas de crescimento acima de 5%. E são países que têm mais de 1.000 milhões de habitantes. A China tem 1.400 milhões de habitantes, a Índia tem 1.300 milhões de habitantes, e depois temos que problemas do Brasil, problemas da Rússia, também problemas da África do Sul. E, portanto, eu acho que nós temos todas as condições que forem necessárias, desde que nós tenhamos um foco e as políticas corretas. O homem considerado o mais rico de África, Aliko Dangote, deu início à construção daquela que, segundo os analistas, será a maior refinaria de petróleo de África, cuja construção está avaliada entre os 12 a 14 bilhões de dólares. A refinaria, com capacidade para 650 mil barris por dia, está a ser construída perto de Lagos e deverá impulsionar o crescimento da Nigéria. Depois do flash informativo, vamos olhar para os mercados financeiros. Abrimos a ronda pelos mercados financeiros na Nigéria, onde as ações do principal índice atingiram a maior baixa na última semana, puxadas pelas perdas da maior empresa cotada do país, a Dangote Cement, e pela crescente preocupação com o risco político no período que antecede as eleições presidenciais do ano que vem. O mercado acionista perdeu 2,9% na última semana, a sua maior queda semanal desde junho de 2018. Caiu 2,17% só na sexta-feira, depois de cair pelo quinto dia consecutivo. De África, olhamos para o mercado europeu, onde as principais bolsas fecharam a última semana entre perdas e ganhos. A maioria fechou negativa no acumulado da semana. O intensificar das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a Turquia foi o grande causador das turbulências nos mercados. Nas matérias-primas, o destaque pela negativa foi para o petróleo, numa semana em que a maioria das commodities negociou no vermelho devido aos receios em torno do agravar das tensões comerciais entre Washington e Pequim. Da Europa, passemos para a América, onde Wall Street fechou a última semana em terreno negativo, observando-se alguma cautela por parte dos investidores devido à situação na Turquia. De acordo com os especialistas, a desvalorização de 18% da lira e o anúncio de novas tarifas aduaneiras por parte dos Estados Unidos da América podem causar problemas à economia da Turquia, resultando numa cisão profunda com os Estados Unidos e numa desaceleração a nível global. Da América, seguimos para a Ásia, onde os mercados de ações chineses fecharam a melhor semana do mês, impulsionados por fortes ganhos em ações de empresas do setor tecnológico. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,22%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,04%. Já ouviu falar em cabos submarinos? Não? Cabos submarinos, ou se preferirem cabos de fibra óptica, são responsáveis por 99% de todas as comunicações transoceânicas. Estamos a falar de internet, televisão e linhas telefónicas.
Acompanhe a seguir uma VT bem mais esclarecedora. A tecnologia que nos permite enviar mensagens via telefone, fazer reuniões via Skype, ligar para alguém que está nos Estados Unidos, na Europa ou mesmo aqui ao lado, enviar fotos, emojis, memes que vão instantaneamente de uma ponta do planeta para a outra, deve-se a algo bem palpável, são os cabos submarinos. Os cabos submarinos saem dos continentes enterrados até 1000 metros de profundidade, correm pelo fundo do mar sem outra proteção, além do próprio revestimento metálico do duto. Os cabos chegam a passar por profundidades de até 8.000 metros. Em regiões mais fundas, os cabos são mais finos, isto porque os riscos de serem danificados por ataques de tubarões ou barcos de pesca são menores. A instalação é feita por um navio, ao qual é acoplado um instrumento que vai arando o fundo do mar, criando sulgos na terra, onde, na sequência, o cabo vai sendo depositado. Agora que já conhece um pouco mais sobre cabos submarinos, vamos conhecer um consórcio angolano que é especializado na instalação e gestão de cabos de fibra óptica e que é responsável por colocar Angola no top do ranking no que se refere às telecomunicações em África. Uma das empresas do setor das telecomunicações em Angola que tem dado passos largos para o alcance do objetivo do Executivo, que passa por alavancar a inclusão económica, a reforma do Estado, a boa governação e modernização e desburocratização de serviços públicos através do setor das TICs, é Angola Cables. Criada em 2009 com o objetivo de transformar Angola num dos principais eixos africanos de telecomunicações, é hoje o maior ponto de interligação de operadores em Angola, com potencial para transformar o mercado angolano num dos principais fornecedores de conteúdos para a região africana através do Angonix. Em termos dos principais projetos, a Angola Cables nasceu como um gestor de uma infraestrutura comum, que era quando o governo decidiu que Angola teria um segundo cabo submarino e lançou um repto aos principais operadores de telecomunicações de Angola para a criação de uma nova empresa que pudesse fazer a gestão desse cabo submarino. E esse acabou por ser, e portanto hoje temos como nossos acionistas a Angola Telecom, a Unitel, a MS Telecom, a Movicel e a Startel. E, portanto, começamos a operação comercial, em 2013, portanto, vamos com 5 anos e meio quase de atividade. Bom, o principal começou, como lhe disse, com o OX. O OX é um cabo que toca a costa oeste africana, que começa em Inglaterra, toca Portugal, Ilhas Canárias para a Espanha e depois toca 11 países africanos, entre os quais Angola é um deles. E onde a Angola Cables é um dos grandes investidores, há 4 grandes investidores, portanto somos investidor ao nível de uma Vodafone, de uma MTN ou de uma Infraco Broadband, que é outra empresa de telecomunicações sul-africana, e portanto aí temos tido relativamente sucesso e sido dos primeiros dentro deste consórcio de 17 membros com a maior capacidade ativada no OX e a vender, quer para Angola, quer para outros países também vizinhos africanos. Portanto, esse tem sido o nosso principal projeto até agora. Depois disso, nós decidimos que não queríamos ser apenas um gestor de infraestrutura e que queríamos contribuir mais para a economia angolana e para o desenvolvimento do setor das telecomunicações em Angola e lançamos-nos em outros 2 projetos. Um deles, um desejo antigo do governo angolano e brasileiro, que era haver uma ligação entre Angola e o Brasil, e portanto decidimos construir o SACS, que nós dizemos South Atlantic Cable System, que é o primeiro cabo alguma vez feito no hemisfério sul. Eu dou-vos uma ordem de grandeza. O setor dos cabos submarinos representa 98% das comunicações mundiais, portanto as comunicações entre países e intercontinentais são feitas quase todas pelos cabos submarinos. Existem mais de 300 cabos submarinos no mundo e portanto este foi, eu costumo dizer, o nosso projeto mais relevante ou enigmático, pelo facto de poder estar a contribuir para a criação de uma nova rota mundial e ligar dois continentes através do hemisfério sul, que são zonas hoje com maior crescimento. E, portanto, lançamos num segundo projeto. O SACS é um projeto 100% Angola Cables, portanto, feito com financiamento essencialmente japonês e que foi feito pela NEC. E nós participamos num outro consórcio, neste caso num cabo que se chama Monet, que liga São Paulo, Fortaleza e depois a Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, onde temos 2 pares de fibras e, portanto, um projeto que foi feito com outros 3 sócios, neste caso parceiros de negócio,
a Google, a Algar e a Antel, um operador brasileiro, e outro uruguai. E, portanto, esse cabo está pronto e está a funcionar desde janeiro deste ano. Nós conseguimos vender em qualquer um dos 13 países que toca o cabo OX, portanto, consigo vender serviços de Inglaterra para Portugal, ou de Portugal para qualquer país africano em que toque, ou de Angola para qualquer um desses países. Portanto, nós temos essa liberdade e, na verdade, vendemos hoje ativamente na África do Sul, vendemos aqui nos dois Congos, vendemos na Nigéria, vendemos em Cabo Verde, enfim, vendemos em vários dos países africanos. Claro que uma das principais rotas hoje ainda é a rota que liga a África do Sul a Londres, ou que liga a Angola a Portugal, e, portanto, são rotas bastante utilizáveis e onde temos bastante capacidade ativa. Para além disso, nos lançado também um repto de podermos fazer um XP. Um XP é um Internet Exchange Point, um ponto onde vários operadores podem comunicar entre si e trocar tráfego entre si. Nós chamamos Angonix e tem hoje 3 anos sensivelmente de atividade, e ao fim do primeiro ano éramos o terceiro maior de África, depois da África do Sul e da Nigéria, enfim, países com outra dinâmica, com outra massa populacional muito superior à Angola, e esse, enfim, permite-nos trocar tráfego aqui entre operadores locais, em vez de estarmos aí a trocar uma vez mais a Europa ou os Estados Unidos. Portanto, eu costumo dar aqui o exemplo: se estiver a mandar um e-mail para uma pessoa que está num domínio da TV Cabo, eu consigo trocar aqui diretamente em Angola, em vez de ir trocar ao estrangeiro. A concretização dos projetos de iniciativa do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, em parceria com a multinacional angolana Angola Cables, colocam Angola no primeiro país do mundo a ligar a África e América do Sul por via do Oceano Atlântico, numa extensão de 6.200 quilómetros. O mercado segurador e fundo de pensões são indispensáveis à vida em sociedade. Logo, propomos-lhe que venha connosco entender um pouco mais sobre o funcionamento deste setor. A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEG, considera que, fruto da situação económica do país, a adesão aos seguros de vida tem vindo a reduzir, atingindo menos de 5%, indicando igualmente falta de cultura de seguros dos cidadãos como a principal causa desta baixa. Atualmente, o mercado conta com 51 sociedades mediadoras e 8 gestoras que geram 33 fundos de pensões, com 27 companhias de seguros licenciadas. De acordo com a nossa ronda, os seguros mais procurados são os seguros automóvel, acidentes de trabalho, saúde e aviação, pelo facto de também serem seguros obrigatórios. O seguro é importante porque ajuda-nos a nos prevenir da sinistralidade rodoviária, nesse caso dos acidentes. É a partir do seguro em que podemos obter uma outra viatura ou para pagar a viatura, nesse caso, a terceiro. O seguro é muito importante para as crianças, visto que nós, por vezes, estamos desprevenidas e acontece qualquer situação. Uma vez que temos o seguro, isso já nos ajuda. Nesse contexto do seguro, sendo não fixe, porque é por falta de condições mesmo, mas eu até sinto inseguro mesmo também, por quando acontece um acidente, acho que por meu lado, acho que não terei capacidade como assumir o carro, porque se eu tivesse seguro, acho que será algo fácil. Por exemplo, meus filhos estão na creche e eu tenho um seguro. Quando, por exemplo, ele fica com uma febre, uma indisposição, já tem onde eu recorrer, mesmo sem ter disponibilidade naquele momento. Então é muito bom, é mais seguro mesmo, nós temos um seguro de saúde. Tenho usado seguros no meu carro, tenho seguros de automóveis e a prova disso é que recentemente tive um acidente e o seguro está a assumir os danos que eu tive no acidente. Mas eu luto por isso, assim eu luto mesmo, que quando tiver condições tenho que meter seguro, acho que no meu carro, mas tenho que meter, porque o seguro é muito importante, porque sem seguro é um caso sério. Quanto à venda direta de seguros, mantém-se como canal predominante as seguradoras, havendo um grande número de instituições financeiras a entrarem para o setor de comercialização de seguros através da banca. Nota-se ainda um amadurecimento do canal profissional de mediação, numa altura em que o número de mediadores e corretoras de seguros a operar em Angola tem vindo a crescer. De acordo com Américo Vaz, diretor técnico da corretora de seguros RIA, em sede de um sinistro e mesmo na escolha de uma pólice, ter um mediador é muito importante para tomar decisões mais assertivas.
Com a intervenção do mediador, o seguro acaba sendo mais competitivo e com coberturas maiores, ela acaba oferecendo um seguro que atenda à necessidade específica do cidadão, da pessoa interessada em comprar o seguro. Há essas diferenças. Com a intervenção do mediador, o seguro é sempre melhor e é mais competitivo e acaba sendo, no decorrer, em sendo um sinistro, aí então vê-se a verdadeira importância de ter na apólice um mediador de seguro ou um corretor. Já o diretor técnico de resseguro da Sta Seguros considera que o setor precisa ampliar o nível de informação disponível para assegurar um crescimento sustentável do referido setor. Nós, angolanos, não temos uma grande cultura de fazer seguros. Isso porque por N fatores, não é? E nos outros mercados os seguros são falados a partir da iniciação, a partir do ensino médio e nas universidades e outros colóquios. Nota-se que ainda precisamos aumentar a nossa cultura de seguros e nota-se que nós angolanos temos a tendência de fazer os seguros por uma certa coação. Notamos que ainda não se nota, temos muitos angolanos a fazerem seguros de livre, espontânea vontade, por cultura, de pensar, não, eu tenho um bem, um património, e agora vou salvaguardar esse património porque o imprevisto está sempre à espreita e a qualquer momento o meu ativo pode ter algum sinistro, pode ter algum dano. O órgão regulador de seguros em Angola, ARSEG, está a trabalhar na criação de condições para a entrada em funcionamento ainda este ano da Empresa Nacional de Resseguros, Angorré. Esta deverá responsabilizar-se por parte dos riscos que são cedidos ao mercado internacional de resseguros. Agora que já conheces os benefícios de ter sempre a sua vida e bens assegurados, amanhã mesmo, se ainda não fez, vá fazer o seu seguro. A modernização de serviços, com destaque para a instalação de plataformas eletrónicas, a simplificação, a desburocratização em vários setores da economia real, têm contribuído para o melhoramento do ambiente de negócios que se vive em Angola. Estas melhorias têm sido acompanhadas por vários investidores em todo o mundo e hoje o nosso espaço de conexão leva-nos até Londres para conhecer um deles. Brian Parsclove, CEO da Olympic International, uma multinacional sediada em Londres, com vários investimentos já em África e pretende agora investir em Angola. Boa noite, Nelsa. Boa noite, telespectadores do programa Radar Econômico. Hoje teremos o Dr. Brian para falar-nos então sobre investimentos em Angola. Hi, Brian. Hello. Boa noite, Radar Econômico. Hola, Neuza. Hola a todos. I will start by asking you, have you got a general idea of economy in Angola? We have a fairly limited idea of the economy of Angola. We've been doing research now for the last 3 months, and we see that there are opportunities that exist there. At the moment we have expertise in generating electricity from not only solar and wind power, but also to a certain extent from hydroelectricity. But also from the residuals of crops, such as items which are referred to as biomass. And these are the dried derivatives from crops after growth, which are then put to one side and burnt to produce electricity. But additionally, on top of this, we can store the electricity produced in battery packs, which these battery packs can then be connected to the national grid to generate long-term supplies. And I know that within the government of Angola's requirements by the year 2025, there needs to be a 60% uptake for the population of electricity available on the national grid. So this is one of the areas that we're looking at. Further research has indicated that the coffee production at the moment is only 1% of what it used to be in the 1970s. Can you name some other countries that you have investments so far? So far we're involved in Zambia, which although it is landlocked, we can get adequate supplies by road and rail into that country. We're also dealing with Guinea, and in particular into Conakry, where we supplied medical assistance during the Ebola outbreak, to Nigeria, and also recently, or more recently, to South Africa,
where we've received many inquiries for different product areas, and it's one that we're actively pursuing at the moment. So we're trying at the moment just to look at the big picture, and Angola, I think, presents many opportunities, not just for us, but for other companies as well to invest in. Ok, thank you for having you at Radar Econômico. Ok. Neuza, termino por aqui a partir do Reino Unido. Fala-vos Carla Félix. Obrigada, boa noite. Brian Parsclove, CEO da Olympic International, uma multinacional sediada em Londres, já com alguns investimentos em África e que pretende agora investir em Angola. Antes de encerrarmos, vamos rapidamente ao nosso espaço ABC. Sabe quais são os serviços bancários que não devem ser cobrados? De acordo com o aviso do BNA, número 3 de 2018, de 2 de março, em vigor desde o dia 9 de março de 2018, os seguintes serviços não devem ser cobrados: abertura, manutenção e encerramento de conta, descontos relacionados à prestação de crédito e débitos diretos, consulta de movimentos de conta através de ATM, transferência bancária via ATM, disponibilização de um extrato de conta por mês para cada conta, disponibilização de informação de consulta de movimentos de cada conta nos últimos 90 dias através da banca eletrónica e a emissão do primeiro cartão de débito e substituição do mesmo por caducidade para a movimentação de todos os tipos de conta. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Radar Econômico, agora no novo formato, quinzenalmente, quarta-feira, a partir das 21 horas, marcamos presença. Pode rever este e os outros programas no nosso canal de YouTube Radar Econômico ou entrar para a nossa página do Facebook, deixar as suas mensagens e sugestões de reportagens. Até lá, faça boas economias.